Meus caros amigos e amigas, com muita satisfação e alegria, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Um assunto muito importante, a Sagrada Eucaristia. Não há nada mais importante na nossa fé católica do que a Sagrada Eucaristia. Você sabe que os 7 sacramentos da Igreja transmitem a graça de Deus. Mas a Eucaristia não só transmite a graça de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, consequentemente, é o sacramento mais importante. Então, vamos meditar um pouco sobre esse sacramento tão importante. Pedindo a Deus primeiro que nos dê a sua graça, a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, antes de começar a nossa conversa sobre a Sagrada Eucaristia, quero mostrar a vocês aqui um produto muito bonito da Canção Nova. É um adesivo, não é, sobre a Eucaristia. Olha aqui, é um adesivo que tem aqui o ostensório, né, a palavra Jesus no meio, claro, simboliza a hóstia consagrada, e em torno escrito, diante de mim, né, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará glória a Deus. Está aí, é um adesivo, você tira o papel, cola aí, pode ser no seu carro, pode ser na janela da sua casa, o que você quiser, é um símbolo de você manifestar a sua fé na Eucaristia. Canção Nova, a editora Canção Nova está lançando um livro muito bonito do Márcio Mendes, mais um livro do Márcio Mendes, A Luta de Cada Dia. Né? O que o Márcio diz sobre esse livro? Aqui vamos percorrer um caminho que nos aproximará de Deus ainda mais. Entre aspas, deixando para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a limpar nosso coração e fazer dele uma casa para o Senhor. Pois quando Deus mora em nós, também passamos a morar em Deus. Então, está aí, é um livro que ajuda você a caminhar, né? A Luta de Cada Dia. Eu acho que o nome já explica bem o que significa o livro, né? O Márcio coloca aqui 40 reflexões, né? E entre elas, por exemplo, fala daqui da esperança, da fé, da caridade, da humildade, da paciência, da perseverança, da justiça, né? Fala também do peso da cruz, aceitação do sofrimento, enfim. É tudo que tem a ver com a nossa fé católica. Bonito livro, capa bonita, A Luta de Cada Dia, do Márcio Mendes. Depois eu vou mostrar outros livros aqui sobre a Eucaristia, que você encontra na Canção Nova, inclusive, né? Por exemplo, já vou até aproveitar o livro de Dom Henrique Soares da Silva. Dom Henrique, o grande Dom Henrique, que participou várias vezes comigo nesse programa da Escola da Fé, escreveu um livro muito bonito, O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdócio. Esse livro aqui, quem coordena o trabalho dos padres na Canção Nova, fez questão de entregar para cada sacerdote da Canção Nova. Padre Márcio, né? Ele, não sei se ainda é ele que é o responsável pelo sacerdote, o Padre Márcio fez questão de entregar esse livro aqui para cada sacerdote da Canção Nova, que são mais ou menos 60, mais ou menos. Realmente muito bonito, de Dom Henrique Soares. Tá?
Muito bem, nós vamos então começar a nossa caminhada sobre a Eucaristia. A gente sabe que a Eucaristia, ao mesmo tempo, é um banquete e é um sacrifício. Né? É o banquete do Cordeiro que nos alimenta com a sua carne, seu sangue, mas que foi sacrificado na cruz. Então, a Santa Missa, o que a gente celebra a Santa Missa? Exatamente isso, o sacrifício de Jesus que se faz presente, mas ao mesmo tempo a gente celebra o banquete eucarístico. Né? Porque lá no Antigo Testamento, quando os sacerdotes judeus sacrificavam, né, todo dia, aquele chamado holocausto sagrado, era um cordeirinho de um ano sem defeito, que às 6 da manhã e às 6 da tarde, ou seja, ao nascer do dia e o término do dia, aquele cordeiro era sacrificado, seu sangue oferecido a Deus para o perdão dos pecados do povo naquele dia, e os sacerdotes se alimentavam dessa carne do cordeiro. Não era simplesmente um comer simplesmente para se alimentar, não. Eles chamavam de manducação. Manducação é uma expressão que significa comer a carne da vítima para se identificar com ela. Né? Era esse o sentido. Então a missa é ao mesmo tempo, né, inseparavelmente, esse memorial, né, sacrificial, né, no qual se torna perpétuo o sacrifício do Cristo na cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. É importante entender isso. Né? A Sagrada Eucaristia, diz o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, número 11, que a Sagrada Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. É o ponto mais alto da pirâmide da vida cristã. É ali. Tudo deve se dirigir à Eucaristia. Né? O Concílio Vaticano II, num outro documento chamado Presbyterorum Ordinis, número 5, que é sobre os sacerdotes, o Concílio diz assim que os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia. E a ela se ordenam. Então, a Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. É como eu disse, os outros sacramentos todos transferem a graça de Deus, mas a Eucaristia é o próprio Deus. Aí a sua relevância. Na instituição da Eucaristia, Jesus disse, né, eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele, na Santa Ceia, celebrou com os apóstolos a Eucaristia. E ele tomou, né, o pão, deu graças, partiu, distribuiu para todos eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso é o meu corpo, não é um símbolo, não é uma aparência, é uma realidade, é substancial. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Com isto, ele criou o sacerdócio cristão. Só o sacerdócio cristão, católico, é que então pode celebrar a Eucaristia, porque foi a ele que Cristo deu esse poder. Então, quando o sacerdote repete as palavras de Cristo, ou melhor, o Cristo fala pela boca do sacerdote, isto é o meu corpo que é dado por vós, esse é o cálice do meu sangue que será derramado. É o próprio Cristo que está falando na pessoa do sacerdote, que ele deu esse poder na Santa Ceia. Não é? E é muito bonito que, né, o Evangelho diz que eles eram perseverantes ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. O que era a fração do pão? Era exatamente a Eucaristia, que tinha esse nome. Não é? E diz ainda mais, você encontra isso lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 46. Né? Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Veja, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Ou seja, já começaram a celebrar a Eucaristia dia após dia. Né?
a primeira comunidade cristã. Então, pela celebração da Eucaristia, né, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna quando Deus, né, será tudo em todos, como diz São Paulo. É importante compreender isso. Quando se celebra a missa aqui na terra, o céu participa. Por isso que quando a gente vai, antes da Eucaristia, né, antes da consagração, né, nós rezamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Ou seja, é o momento em que a igreja, no céu, na terra, celebra junto esse louvor de Deus, né? Da Eucaristia. Eucaristia, a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças a Deus, né? E essa ação de graça é dada por quê? Pela criação toda que Deus nos deu, pelo mistério da redenção da nossa salvação e pela nossa santificação. É isso que significa a ação de graças que nós celebramos. Ali, nós agradecemos a Deus todas as graças e bênçãos que recebemos sem cessar todos os dias. Né? O grego, quando fala obrigado, ele diz eucaristô. Né? É o muito obrigado, é uma ação de graças. Né? Então, pela Eucaristia, então, é que Deus santifica o mundo. Né? É o culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Né? Então, a gente entende que pela celebração eucarística, nós já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, né? Como diz o próprio São Paulo. É muito bonita uma frase de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, que ele dizia assim que a Eucaristia é o sol da Igreja. É preciso pensar nessa frase. O sol é que dá vida ao mundo. Se um dia o sol se apagar, acaba toda a vida na Terra. Toda. Porque sem a luz do sol você não tem fotossíntese, você não tem o vegetal, não tem o animal e o homem também perece porque não tem como viver. Então, a Eucaristia é o sol da Igreja. Em outras palavras, é a vida da Igreja. São Francisco de Sales. Né? Então, por Cristo, a Igreja então oferece o sacrifício de louvor em ação de graça por tudo que Deus fez de bom, de belo, de justo na criação e também na humanidade. O grande Santo Inácio de Antioquia, que morreu mártir no ano 107, veja, ele nasceu no primeiro século, morreu no comecinho do segundo. Né? Olha que bonita essa frase que dizia Santo Inácio de Antioquia. Ele foi morto, jogado aos leões no Coliseu de Roma, na época do imperador Trajano. Olha o que ele diz: esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor, pois quando realizais frequentes reuniões, né, para celebrar a Eucaristia, são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz seu malefício por vossa união na fé. Cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Você sabe que a gente vive num combate espiritual, né? As forças celestes como que lutam contra as forças malignas terrestres, né? São Paulo fala, nós não estamos lutando contra homens de carne, não, nós estamos lutando contra os poderes infernais. Agora, olha que coisa importante que Santo Inácio de Antioquia diz lá no primeiro século. Quanto mais a gente celebra a Eucaristia, mais são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz o seu malefício. Gente, quanto malefício, quanta maldade existe hoje do demônio no mundo. Gente que está até construindo igrejas satânicas. Tem, aqui na beirada da Via Dutra, tem uma. Gente, o que são essas guerras todas que nós estamos vendo no mundo? O que é toda essa corrupção que a gente vê no mundo? O que é todos esses assaltos, roubos e tudo? Gente, isso é fruto de influência de Satanás.
Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais ele se fortalece, e mais ele prejudica a humanidade, e ele mais, porque Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, Santo Inácio diz, quanto mais a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, mais a gente enfraquece as forças dele. Então, que tal, gente, a gente procurar mais a Eucaristia? Né? E a missa todo dia, se você puder. Todo dia, se você puder. Se você tem tempo, ajude a igreja a vencer esses malefícios do demônio. Com a Santa Missa. É o próprio Cristo. Você sabe que o demônio foge da cruz. Né? E na missa nós celebramos, né, a morte de Cristo na cruz. É claro que isso aí afasta a tentação do demônio. Né? O grande São Cipriano de Cartago, bispo de Cartago, que foi mártir, morreu no ano 258, ele dizia que no tempo da perseguição dos cristãos, ele dizia o seguinte, os fiéis bebem diariamente no cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue por Cristo. Olha, gente, coisa impressionante. Século III, né? Perseguição romana pesada ali na região do Egito. Os fiéis bebem diariamente, todo dia, do cálice do Senhor, para que possam também eles derramar o seu sangue pelo Senhor, porque havia muito martírios, né? Tá aí. Vamos para um intervalo e a gente volta já para continuar essa reflexão. Meus amigos, antes de nós darmos sequência à nossa conversa sobre a Eucaristia, eu quero só lembrar você que você pode contribuir com a Canção Nova de várias maneiras, né? Eu quero lembrar aqui algumas maneiras. Por exemplo, você pode, né, pelo site clube.cançãonova.com, é o meio que você pode contribuir. Também utilize um dos aplicativos da Canção Nova. Aí nós temos, por exemplo, o telefone, o 12 31 86 2600, que é também o WhatsApp. Você pode usar também o Pix, não é? pix.doação@cançãonova.com, e também por uma de nossas contas, né, que sempre estão disponíveis aí para você fazer a sua ajuda, tá certo? Então, é muito fácil você ajudar a Canção Nova. E é bom sempre lembrar que a Canção Nova é uma instituição que não tem fins lucrativos, pelo contrário, faz caridade e não tem nenhuma subsistência governamental, nem ONG, nem nada. É você que assiste a Canção Nova, que se fortalece espiritualmente, que ajuda a Canção Nova. Tá certo? É a sua gratidão. Muito bem, quero mostrar aqui um livro também sobre a Eucaristia, já que nós estamos falando desse assunto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui embaixo. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Deixa eu mostrar esse livro a vocês, que esse livro aqui é muito bom. Não é porque fui eu que escrevi, não. Quero explicar a vocês. Esse livro, na verdade, né, eu coletei os ensinamentos de um santo chamado São Pedro Julião Eymar, que ele tem uma coleção de 5 livros. Ó, tá ali, não sei se aparece ali, não aparece? Mas tudo bem, são 5 livros que estão aqui na estante, uma coleção São Pedro Julião Eymar. Ele era um dos homens que mais ele tinha assim, uma profundidade com a Eucaristia. Né? Ele escreveu um outro livro também muito bonito, chamado Flores da Eucaristia. É uma página por dia do ano. E o que eu fiz? Eu peguei essa coleção, São Pedro Julião Eymar, e eu sintetizei nesse livro, que eu chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Por que segredo? Porque tem muita coisa aqui que muita gente não sabe e que eu aprendi com São Pedro Julião Eymar. Então, esse livro também é um livro que ajuda muito você a compreender a Eucaristia. E uma coisa muito importante também é a gente receber bem a Eucaristia, se preparar bem, receber bem e fazer ação de graça. Então, eu escrevi um livrinho, Como Preparar-se Bem para Comungar. Porque, veja bem, se você comunga mal,
Você recebe Cristo, mas você não vai ter fruto. Entende? O Cristo, ele está sempre na hóstia. A hóstia é Cristo. Se Deus o livre um dia, caiu uma Eucaristia no chão e um cachorro comer, o cachorro engoliu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não sai da hóstia por isso. Por que ele não sai? Porque ele não está na hóstia, ele é a hóstia. É uma coisa importante, a gente não deve dizer, Jesus está na hóstia. Não, isto é o meu corpo. Aquele pãozinho é o corpo de Cristo. Agora, tem uma coisa, o fruto da Eucaristia só é dado, quando a gente fala que a Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida, não é isso? Só quando você está preparado. Então, estar preparado é não estar em pecado mortal, é você querer viver uma vida de santidade, entende? A cada dia, querer melhorar a cada dia. E você fazer ação de graça, aquele tempo que você fica com Jesus, conversando com Ele, que muita gente não faz. Então, esse livrinho eu escrevi para isso, como preparar-se para comungar, como comungar bem. Aqui eu coloco uma série de coisas, os 10 milagres eucarísticos mais importantes que a Igreja confirma, e uma série de outras orientações, o que os grandes santos falaram sobre a Eucaristia, alguma coisa que eu vou mostrar aqui ainda hoje. Bom, então, eu gosto muito, como disse, citar os santos doutores, eu começo aqui com Santo Agostinho. Santo Agostinho morreu no ano 430. O que ele disse? Abre aspas. O que vedes, caríssimos, na mesa do Senhor é pão e vinho, mas esse pão e esse vinho, acrescentando-lhes a palavra, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Olha de onde vem esse mistério da transubstanciação. Santo Agostinho dizendo, é pão e vinho. Mas quando acontece a palavra da consagração, né, acrescentando-se as palavras, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Tira a palavra e tens pão e vinho. Acrescenta a palavra e já tens outra coisa. E esta coisa, o que é? Corpo e sangue de Cristo. É o sermão 6.3 de Santo Agostinho. Essas obras dele aqui verde, você tem aí os sermões de Santo Agostinho. Bom, então Cristo está inteiro em cada uma das espécies eucarísticas e inteiro em cada uma também das suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. O sacerdote pega, por exemplo, aquela hóstia maior dele, né? E o sacerdote quebra em várias partes. Tem sacerdote que consome tudo, tem sacerdote que deixa algumas partes para os outros. Cristo está em cada uma das partes. O partir o pão não parte o Cristo. Uma comparação para você entender é o seguinte, olha, por exemplo, um espelho. Você olha no espelho e você vê o seu rosto. Se você quebrar o espelho em duas partes, você vai ver duas vezes o seu rosto inteiro. Se você tiver 500 espelhos, a única presença sua vai estar ali, mal comparando com a Eucaristia. O partido, por isso que você tem ali a âmbula cheia de hóstias e Cristo é todas aquelas hóstias. É claro que só Deus pode realizar um milagre desse, né? Então, a igreja chama de transubstanciação, que é o quê? Muda a substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Cristo. O que é a substância? Substância ou essência ou natureza é o que faz a pessoa ser o que é, o ser o que é. Então, por exemplo, o que me faz ser homem? É ser branco? Não. É ser negro? Não. É ser amarelo? Não. O que me faz ser homem? É ter duas orelhas? Não. O cachorro também tem. Ter dois olhos? Não. Ter nariz? Não. O cachorro também tem. Ter boca? Não. Ser gordo, ser magro, ser alto? Não. Mas peraí, o que me faz então ser homem? O que é a substância humana? É aquilo que você não vê. A alma, onde está a inteligência, a liberdade, vontade, memória, consciência. Então, para a gente entender a Eucaristia, o mistério da transubstanciação, tem que entender isso. E Jesus fez 3 milagres que ele mostra isso. Porque na Eucaristia você tem duas coisas. Você tem
aquilo que é a essência e aquilo que é a aparência. A aparência, o que é a aparência? Você vê aquele pãozinho, tem cor de pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, não sei se tem cheiro. Isso é a aparência. Mas o que é a substância, a essência? É Jesus Cristo. Entende? Então tem duas coisas. Então, você entender a Eucaristia, Jesus fez 3 milagres diferentes. Presta atenção nisso. Ó. Nas bodas de Caná, o que ele fez? Nas bodas de Caná, ele pegou água e virou vinho. Ele mudou a natureza e ele mudou a aparência. Mudou a natureza porque não é mais água, agora é vinho. E mudou a aparência. Não tem mais gosto de água, tem gosto de vinho. Então mudou os dois. Na celebração da Eucaristia, ele só mudou a natureza. O pão continuou pão na aparência. Então você come gosto de pão. Você não podia comer gosto de carne e de sangue. Então Jesus manteve a aparência. Não é? Mas ele tocou na natureza. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue de Cristo. E um terceiro milagre que ele fez, a multiplicação dos pães, é o contrário. Na multiplicação dos pães, o pão continuou pão, ele não mudou a natureza. O que ele mudou? Ele mudou a aparência, a quantidade. Não sei se você percebe nesses 3 milagres a diferença entre aparência e substância. Entende? Aliás, eu aproveito para falar que no milagre da multiplicação dos pães, que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, diz que foi uma prefiguração da Eucaristia. O que Cristo fez na multiplicação dos pães? A mesma coisa que ele fez na Santa Ceia. Pegou o pão, deu graças, abençoou, partiu e distribuiu para o povo. Como é que o padre faz na celebração da Eucaristia? Pega o pão, dá graças, consagra, né? E distribui para o povo. É muito triste, né? A gente vê de vez em quando, às vezes até padre, não, a multiplicação dos pães não foi milagre, não, foi só uma partilha, Jesus fez um belo discurso, todo mundo colocou em comum o que tinha. Pelo amor de Deus, 3 dias no deserto, aquele povo caminhando sem nada, ainda vai sobrar 12 cestos cheios. Quer dizer, é uma manipulação do Evangelho muito grosseira querer negar o milagre da Eucaristia, o milagre da multiplicação dos pães. E é triste, sabe por quê, gente? Porque no milagre da multiplicação dos pães você vê o poder divino de Jesus. Só Deus é capaz de tirar alguma coisa do nada. Faça-se a luz foi feita. Né? Só Deus. Senão Jesus mostra o seu poder divino. E parece que alguém quer negar isso. Né? Bom, o outro grande santo doutor da igreja, Santo Ambrósio, ele dizia assim: por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? Está entendendo a comparação de Santo Ambrósio? Santo Ambrósio foi aquele doutor da igreja que batizou Santo Agostinho. Se a palavra de Deus é capaz de fazer surgir alguma coisa do nada, né? Faça-se a luz foi feita, por que a palavra de Deus não pode pegar alguma coisa que já existe e transformar em outra? Pegar o pão e o vinho e transformar no corpo e o sangue de Cristo. Mais fácil ainda. Se ele tem poder para tirar alguma coisa do nada, né? E Santo Ambrósio continua: pois não é menos dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. É mais difícil você criar alguma coisa do que você mudar aquilo que já foi criado. Né? Muito bem. No discurso da Eucaristia, no capítulo 6 de São João, se você pegar a Bíblia no capítulo 6 de São João, é o capítulo mais longo do Evangelho de São João. Tem 71 versículos. Jesus, ele fez aquele discurso da Eucaristia, né? na sinagoga de Cafarnaum, que está lá em Cafarnaum até hoje. Cafarnaum era uma cidade importante, onde Jesus morou ali, às margens do Mar da Galileia, na casa de São Pedro. E um dia Jesus fez o discurso da Eucaristia, capítulo 6 de São João. Eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Como é que começou tudo isso? No dia anterior, Jesus fez o discurso de manhã, mas no dia anterior, ele
ele fez a multiplicação dos pães, de tarde. E o povo até quis fazê-lo rei. E ele subiu para a montanha para rezar e mandou os discípulos irem embora, né, para Cafarnaum. Ele estava mais na cidade de Tiberíades, né, que é a travessa de barco ali. Muito bem. E passou a noite em oração. Mas quando foi lá para as 3 da madrugada, ele percebeu que os discípulos não estavam conseguindo remar porque tinha uma tempestade no mar da Galileia. Então Jesus vai andando sobre as águas, encontra com os discípulos. São Marcos até diz que eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar de medo. E Jesus diz, não, calma, sou eu. Aí acalmou o mar, acalmou o vento e a barca chegou em Cafarnaum. No dia seguinte, ele fez o discurso da Eucaristia. Por que Jesus fez esses 2 sinais antes? Multiplicar o pão e andar sobre as águas, para depois fazer o discurso da Eucaristia. Foi uma preparação pedagógica que Jesus deixou, principalmente para os apóstolos que estavam ali no barco quando ele andava sobre as águas. Ora, primeiro, quando ele multiplica o pão, o que ele está dizendo? Eu sou Senhor do pão, o pão me obedece. Eu mando o pão multiplicar, o pão multiplica. Então eu posso mandar o pão se transformar no meu corpo. Eu tenho poder sobre o pão. Segundo, ele anda sobre as águas. O que significa isso? Eu tenho poder sobre o meu corpo. A lei da gravidade não me afunda, porque eu sou o Senhor da lei da gravidade. Então, se eu sou Senhor do pão, eu sou o Senhor do meu corpo, eu posso transformar o pão no meu corpo. Nada é impossível a Deus. Mas veja que ele preparou os apóstolos para entender isso. Ou se não entender, pelo menos aceitar. Ele tem um poder sobre o pão, tem um poder sobre o corpo. Aí ele vai dizer lá, né? Bom, quando os apóstolos, até os apóstolos ficaram meio em dúvida, porque o povo começou a ir embora, quando ele começou a pregar o discurso, ele começou a dizer, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim, eu o ressuscitarei no último dia. O povo começou a ficar, que isso? Esse homem vai dar a carne dele para a gente comer, o sangue dele para a gente beber. Não entenderam que Jesus estava falando espiritualmente. E começaram a ir embora. Aquele povo que tinha se alimentado na tarde anterior. E aí Jesus pergunta para os apóstolos, vocês também não querem ir embora? Porque, gente, a Eucaristia é assim, é pegar ou largar. É tudo ou nada. A Eucaristia não tem meio caminho. Ou você aceita que a Eucaristia é o corpo de Cristo, ou você não vai ser cristão. Você não vai comungar nem nada. E Jesus fez isso com os apóstolos. Vocês também não querem ir embora? Pode ir, eu começo tudo de novo. Aí Pedro, né? Senhor, aqui nós iremos. Só tu tens palavras de vida eterna. Que Pedro tinha visto a multiplicação dos pães, viu andar sobre as águas. Até Jesus chamou para ele andar em cima dela, ele começou a afundar de medo. Senhor, aqui nós iremos. Então, gente, esse é um ponto importantíssimo da Eucaristia. Mas vamos fazer um intervalo e a gente já continua falando mais um pouco sobre isso. Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso último bloco aqui da nossa conversa de hoje sobre a Eucaristia. Eu quero mostrar a vocês mais uma vez o livro do Márcio Mendes, né, que a editora Canção Nova está lançando, A Luta de Cada Dia. Um livro muito bem escrito, assim, de muita meditação, bonito, vem aqui junto, né, o marcador de páginas, é da editora Canção Nova, que você pode adquirir aí através dos meios da Canção Nova. Por exemplo, você pode adquirir através do telefone 12 31 86 2600, né? E o Márcio colocou aqui realmente um compêndio, né, de virtudes, de como a gente viver bem cada dia, tá? Quero mostrar aqui o livro do Dom Henrique Soares, falecido, né, sobre a Eucaristia, o mistério da Eucaristia e a sacralidade do sacerdote. Olha aqui Dom Henrique puxa a orelha dos sacerdotes, viu? Que não celebra bem a Eucaristia, etc, etc, né? Depois, já mostrei aqui o segredo da Sagrada Eucaristia, que é uma síntese, né, dos ensinamentos de São Pedro, Julião e Marcos, já falei.
E um livrinho que ajuda você a se preparar bem para comungar bem. Isso é muito importante, se preparar bem para comungar bem. E um adesivo bonito, do ostensório, que é símbolo da Eucaristia, um adesivo para você pregar aí no seu carro, pregar aí na sua casa. É um símbolo da nossa fé, né? Na presença real de Cristo na Eucaristia. Por isso nós estamos mostrando isso aqui hoje. Bom, eu estava falando do grande discurso que Jesus fez no capítulo 6 do Evangelho de São João, uma coisa impressionante que só São João narrou, e que Jesus destaca principalmente 3 coisas ali. Eu sou o pão vivo descido do céu. Vocês, os pais de vocês comeram o maná lá no deserto, naquela travessia de 40 anos para chegar até a Terra Santa. Aquele maná era uma prefiguração da Eucaristia. Aquele povo comeu o maná há 40 anos. Hoje nós temos que comer o maná, que é o corpo de Cristo, para a nossa caminhada aqui na Terra. A nossa caminhada aqui não é fácil para ninguém. Assim como aquele povo no deserto sofria muito, aqui também. Quem é que não tem a sua cruz para carregar? Levanta a mão. Todos temos. Mas o que é a Eucaristia? Remédio e sustento para a nossa vida. Então, é muito importante o que Jesus diz ali, né? Quem come a minha carne, bebe meu sangue, primeiro, permanece em mim e eu nele. Olha que coisa bonita. Jesus tinha dito lá na Santa Ceia para os apóstolos, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Na Eucaristia, ele fica com a gente. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Segundo, viverá por mim. Esse viverá por mim quer dizer, você não vai viver com a sua miséria, com a sua fraqueza, você vai viver com a minha força. E terceiro, eu o ressuscitarei no último dia. Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia, né? Porque quem comunga Jesus Cristo, né, dizia um grande santo lá dos primeiros séculos da igreja, se torna Cristóforo. O que quer dizer Cristóforo? Portador de Cristo, né? Então, você tem aí esse socorro para todas as lutas da vida. Mas eu queria colocar aqui uma coisa também sobre o domingo, né? Por que a igreja celebra sempre a missa no domingo? Muita gente pergunta, por que não mais no sábado? Porque o sábado era o dia sagrado da antiga lei. Mas o Cristo ressuscitou no domingo. Então o nosso catecismo diz que o domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Cristo. É um tempo novo, é o domingo. Então a igreja passou a celebrar no domingo. Tanto assim que você vai ver lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, São Paulo celebrando a missa já no domingo. Está escrito lá, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. O que é o primeiro dia da semana? Domingo. Depois vem a segunda-feira. A primeira-feira é o domingo, né? Segunda-feira, terça-feira. Então, no primeiro dia da semana, né, estando nós reunidos para partir o pão, ou seja, para celebrar a Eucaristia, Paulo, etc., né, conversava com os discípulos, até se prolongou muito, teve um jovem que caiu de uma janela, morreu, Paulo foi lá, ressuscitou. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Entende? Então, São Paulo fala também, na primeira carta aos Coríntios, né, que assim de celebração em celebração anunciamos o mistério pascal de Jesus até que ele venha, né? Celebrando a presença real até que ele venha. Mas nós temos outros documentos da igreja do primeiro século que falam disso. Por exemplo, vou dar aqui citar um exemplo. São Justino, que morreu mártir em 165 em Roma. São Justino, um desses padres da igreja importantíssimo, nasceu no primeiro século. Olha o que ele escreveu. Porque este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados. Chamamos este alimento de Eucaristia. E a ninguém é permitido participar da Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos
e tendo sido purificados pelo batismo para a remissão dos pecados. Ninguém podia participar da Eucaristia se não fosse antes batizado, né? E para o nosso nascimento, ele continua, levar uma vida como Cristo ensinou. Está lá na apologia dele, 165. E aí, olha o que ele diz nessa mesma apologia. Essa apologia, gente, o que era? Eram cartas que os santos escreviam para os imperadores romanos que perseguiam os cristãos. Era chamada apologética. Então, São Justino diz assim, reunimos-nos todos no dia do sol. Olha, o que é o dia do sol? Em inglês, Sunday, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. Ele está dizendo o mundo novo, depois da ressurreição de Cristo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então você tem aí um documento do primeiro século, né, de alguém que nasceu no primeiro século, morreu no segundo, dando testemunho de que a igreja já lá no começo celebrava. Né? Também Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, Santo Inácio foi sagrado bispo por São Pedro, lá em Antioquia da Síria. Foi mártir, já falei aqui, né? Então, Santo Inácio diz assim, aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Carta aos Magnésios, capítulo 9, parágrafo 1. Veja, um documento do primeiro século, dizendo que a igreja celebra no domingo, porque ele fala, o sábado, né, é a ordem antiga das coisas, né? Ou seja, a preparação do Antigo Testamento. E tem mais documentos. Você pega, por exemplo, a Epístola de Barnabé, que é no ano 95, né? Ele diz assim, portanto, nós guardamos o 8º dia para o celebrar. Nesse dia, Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Então, o mesmo sacrifício, o mesmo oferecimento de Cristo na cruz, a justiça divina, acontece agora na Santa Missa. Então ele fala apenas a maneira de oferecer é que é diferente, mas a oferta é a mesma do corpo e do sangue de Cristo. Bom, o nosso catecismo fala muito da Eucaristia. Vale a pena você estudar no catecismo. O parágrafo 1368 do catecismo, ele fala assim, a Eucaristia é também o sacrifício da igreja. Não só o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. A igreja também se oferece inteira. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Então, na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. Importante entender isso daqui. Na Eucaristia, na celebração, na missa, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. Por isso que a oração eucarística número 3, ela fala assim, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. A oferenda não é só do Cristo ao Pai, a justiça, e também a nossa oferenda. Que oferenda é essa? Os nossos sofrimentos, as nossas orações, as nossas lutas, aquilo que São Paulo dizia, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Ou seja, a paixão de Cristo ainda não se completou. Foi a paixão da cabeça da igreja. Mas tem também a paixão do corpo.
O que os santos diziam? Os santos diziam que viver é sofrer e amar. Santa Teresinha, né? São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila. A vida do cristão é sofrer e amar. Completar a paixão de Cristo pela igreja, né? Então, os que já estão na glória do céu, eles se unem a nós nessa oferenda de Cristo também. Aqueles que já estão no céu, né? O sacrifício eucarístico é oferecido também pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, né? A melhor coisa que a gente pode oferecer pelo sufrágio das almas do purgatório é exatamente, né, a missa. Tanto assim que para que a gente lucre uma indulgência para uma alma do purgatório, você precisa, o que? Além de se confessar, comungar na missa, né? Depois fazer as outras exigências, rezar pelo Papa e etc, né? Então, o sacrifício eucarístico é oferecido também pelos defuntos. E você pode reparar que em todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, tem um momento de rezar pelos mortos, né? Então, não existe nenhuma alma do purgatório abandonada. O povo fala de almas penadas, nenhuma alma do purgatório está abandonada pelas orações da igreja de todas as vezes. E olha, gente, quantas missas são celebradas por dia? Pelo menos 400 mil missas. Porque no mundo tem mais ou menos 415 mil sacerdotes. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, tem sacerdote que celebra 2, 3. Sabe quantas missas dá por segundo? 5. No tempo de você dizer 1.000, passa um segundo. 5 missas são celebradas. Que coisa maravilhosa em saber que 5 vezes por segundo, no mundo inteiro, né, o sacrifício do Cristo é oferecido ao Pai pela salvação da humanidade. Que coisa bonita isso, né? Uma passagem bonita que eu gosto de lembrar de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Olha que interessante. Santa Mônica, antes de morrer, ela estava com Santo Agostinho e um irmão de Santo Agostinho. O irmão disse a ela: "Ó mãe, não é bom que a senhora morra aqui na Itália, vamos lá para a nossa terra, que era na África, né? Vamos voltar para a África." Ela disse: "Enterrai esse corpo onde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais." Olha a mãe de Santo Agostinho, não importa onde você sepultar meu corpo. Pode sepultar aqui em Roma, pode sepultar, porque ela estava na Itália. Mas a terra dela era em Tagaste, no norte da África. Não. O que me interessa apenas, né? Tudo que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor. Olha a importância de rezar pelos mortos na Santa Missa, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui, o parágrafo 2181 do Catecismo, ele fala o seguinte: é pecado grave perder a missa no domingo sem motivo justo. Pecado grave, está escrito no Catecismo. Então, você pode ir no sábado à tarde, sábado à noite ou no domingo. Cumpre o preceito dominical. Agora, a pessoa, por preguiça, por comodismo, não vou na missa não, vou ficar lá na chácara, no sítio, na piscina, vou ver o jogo do Corinthians. Pecado grave. O que significa isso? Que você precisa se arrepender, se confessar com o sacerdote para poder comungar de novo. Parágrafo 2181 do Catecismo. Bom, gente, teria muito mais coisa para eu falar sobre a Eucaristia, mas eu indiquei para vocês esses livros, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia, o livro do Dom Henrique, né? O Mistério da Eucaristia, e outros livros muito bons que a gente pode se aprofundar nisso. Obrigado a vocês que me acompanharam.
Peço a algum diácono, sacerdote, que nos dê a sua bênção para nós encerrarmos esse programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.